Sabá Liberal é pastor executivo e vice-presidente da Paz Church São Paulo, com profundo conhecimento e experiência na aplicação da visão MDA. Receba com alegria o nosso próximo palestrante, Pastor Sabá Liberal. Tem crente aqui nesse lugar? Glória a Deus, rapaz, onde tem crente tem festa, né? E festa de crente é boa. Festa de crente é boa. Gente, eu sempre acreditei que a festa não foi o diabo que inventou, foi Deus. Amém? O diabo só copia. Agora, quando a gente está lá no mundo, a gente dança, pula para se alegrar. Mas quando a gente tem Jesus no coração, a gente dança e pula porque nós somos alegres. Essa é a diferença. Amém, queridos? Eu queria hoje aproveitar esse tempo que estão me dando para compartilhar algumas coisas que eu creio que vai te empoderar para fazer mais pelo reino. Quem ama o reino de Deus aqui? Deixa eu ver. Eu já desconfiava, mas eu queria confirmar. Parabéns. Se você ama o reino de Deus, o que eu vou compartilhar com você agora vai fazer muito sentido. E uma das evidências que você ama o reino é que você vai parar para me ouvir. Você vai parar para ouvir, porque o que eu vou falar é muito, muito importante para as pessoas que amam o reino de Deus. Eu sei que existem muitas maneiras da gente servir no reino de Deus. Existem muitas maneiras. Hoje a nossa igreja abriu um leque de oportunidades. Só em São Paulo nós estamos coordenando lá os ministérios. Eu acredito que já estamos beirando 30 ministérios. E o alvo é ter mais. Nós estamos até pensando em abrir um ministério para os pets, cachorrinho. Porque lá em São Paulo o pessoal gosta de cachorro. Então tem uns irmãos que vão começar a ficar com o cachorro para o dono do cachorro assistir o culto. Vai ser o Dog Ministry. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Todas são muito importantes. Todas as maneiras de servir no reino são muito importantes. Agora, qual será que é, ou quais serão que são as maneiras mais impactantes, mais valiosas, mais fundamentais? Eu posso estar errado na minha análise, mas eu quero falar hoje de 4 contribuições poderosas, valiosas, que nós podemos dar para o reino de Deus. Apenas 4. Eu pensei muito e eu tenho procurado fazer essas 4 coisas. Eu sei que ainda não estou lá, mas se o Paulo disse que ele ainda não tinha alcançado, se o apóstolo Paulo disse que ainda não tinha chegado lá, quem é o Sabá? Agora, uma coisa eu faço, eu esqueço os fracassos, os deslizes, às vezes que eu não sou tão fiel, e eu me renovo na minha escolha de levar a sério essas 4 coisas na minha vida, porque eu sei que quanto mais eu me dedico a isso, e quanto mais eu me envolvo com essas 4 coisas, eu estou convencido que são as 4 coisas que eu mais posso, de forma significativa, cooperar, contribuir com o reino de Deus. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: quando algo é importante para nós, não tem como esconder isso. Pessoas apaixonadas, não tem como esconder. Pessoas que amam pizza, não tem como esconder. Pessoas que amam qualquer coisa na vida,
mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ficar evidente. Eu falo também que no reino de Deus é assim. Quando você é apaixonado pelo reino de Deus, você quer ver o reino de Deus crescendo, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar evidente na sua vida. Os parentes vão ver, os vizinhos vão ver, os colegas vão ver, não vai dar para esconder. Isso aqui é fato. Agora, pessoas, elas percebem rápido o que é importante para nós. É só começar a caminhar uns 2, 3 dias, que você vai ver o que é importante para mim. É fácil. Se eu começar a andar contigo, 2, 3 dias, eu vou começar a perceber entre linhas, e existem evidências indiscutíveis de que aquilo é importante para você. Agora, nossas ações falam mais do que nossas palavras. Por isso, eu gosto de dizer o seguinte: o que é importante para mim não é necessariamente aquilo que eu digo que é. Importante para mim é aquilo que eu demonstro com ações indiscutíveis, visíveis, notáveis e notórias. A palavra de Deus fala em João 3, 1 João capítulo 3, verso 18, diz: filhinhos, o nosso amor deve ser verdadeiro e não deve consistir em palavras ou conversa, mas sim em boas ações. Em outra tradução diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, isso daqui é muito importante. Sempre que eu vejo pessoas falando ou cantando algumas declarações, eu muitas vezes tenho a tendência, não sei se isso é errado, mas eu tenho a tendência de ficar observando se existem ações correspondentes àquela declaração, àquela fala, né? Eu acho que é muito importante a gente também, não só policiar o outro, mas também se autopoliciar. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a parar para pensar se eu devia cantar algumas músicas. Não é porque as letras estão erradas teologicamente, e olha que eu tenho uma certa tendência de criticar a letra de músicas, porque eu acho que algumas não tem nada a ver, mas tinha algumas músicas que eu ficava pensando para mim, perguntando para mim mesmo: você vai cantar essa canção? Porque eu lembro que uma vez eu acho que foi David Quillen que falou assim: os crentes em geral não contam mentira, mas muitas vezes eles cantam mentira. E eu comecei a então pensar: cara, se eu não estou contando mentira, por que eu vou cantar? Até porque contar a gente conta para um semelhante, cantar a gente canta para Deus. Eu vou cantar mentira para Deus? Aí de repente eu comecei a parar para pensar em algumas letras, e de repente me chamou a atenção a música Usa-me, da Aline Barros, que diz assim: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Eu não vou cantar, porque senão vão ter que demitir o Fanuel, e aí eu vou ter que ficar aqui cantando e pregando, mas eu só vou citar a letra. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. É muito poético. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora. Aí eu pensei: qualquer hora? 3 horas da manhã? O cara liga assim: tem um endemoniado aqui, pastor. Qualquer hora e em qualquer lugar. Do Arapixuna também, na Rocinha também, em qualquer lugar mesmo. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Então eu comecei a pensar: rapaz, tem algumas músicas que é verdade.
Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a cantar mentira para Deus. Então, eu quero te dar um conselho. Toda vez que projetarem, agora a gente tem a vantagem que eles projetam a música, a letra. Então, antes de começar a cantar, dá uma lida para ver se eu falo, se eu canto essa, Senhor, ou não. Eu canto essa ou não. Agora, se existe mesmo um clamor no seu coração de falar, eu quero mesmo ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Então, meu irmão, canta essa música todo dia, canta em casa, canta no banheiro, canta na igreja, canta no carro, canta comendo cocrete, canta fazendo qualquer coisa. Se há um desejo de você ser mais útil, se há um desejo genuíno de você ser mais usado por Deus, de você fazer realmente a diferença, um desejo de tocar na sua geração, um desejo de não jogar sua vida fora, não jogar sua vida fora. Se existe esse desejo, se há essa sincera busca no seu coração, tentando entender o que eu posso fazer pelo reino de forma significativa, de forma valiosa, de forma poderosa, eu quero falar de 4 decisões que com certeza serão consideradas por Deus grandes contribuições para o reino de Deus. Eu vou ser rápido porque eu não tenho muito tempo, mas a primeira coisa, e antes de eu falar da primeira coisa, o ponto alto disso que eu vou te falar é que você não precisa ser especialista, você não precisa ter formação, você não precisa ter um treinamento. O treinamento pode ajudar, mas não é preciso, não é uma condicional para você começar a fazer. Você não precisa de autorização da sua liderança para você fazer. Você não precisa ser ordenado publicamente para você fazer. E são grandes, poderosas ações que muito, na minha opinião, contribuem para o reino de Deus. A primeira é: separe mais tempo em oração. Separe mais tempo em oração. Ore mais. Ah, pastor, eu oro 10 minutos. Ora 15. Toma uma decisão de orar mais. Eu oro 20. Ora 23. Faz uma decisão. Quando eu entendi que uma das maneiras, uma das formas de eu contribuir de forma valiosa, significativa para o reino de Deus era orar mais, eu comecei a me organizar. Falei, eu quero orar mais. Eu quero orar mais. Eu vou orar mais. Eu vou viver esse negócio de entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto. Eu quero experimentar isso. Olha, são ações simples, mas poderosas. E uma das mais poderosas contribuições que uma pessoa pode fazer pelo reino de Deus aqui na terra é, sem dúvida, orar e ter uma vida de oração. Sabe, queridos, a oração, a Bíblia diz, muito vale, muito pode, muito faz quando nós oramos. Nada afeta mais, nada conta mais, nada contribui mais do que a oração do reino, pelo reino e para o reino. Eu queria te desafiar hoje, você sair daqui pensando nisso. Como eu posso agir nessa área? A Bíblia diz o seguinte, que a oração do justo vale muito. A Bíblia diz, orando em todo o tempo no Espírito. Já faz alguns anos que eu tomei uma decisão de orar mais frequentemente em línguas. A Bíblia diz para orar em todo o tempo. Em todo o tempo. É uma coisa que você pode fazer lavando louça, na academia, você pode fazer dirigindo, você pode fazer varrendo a casa, você pode fazer fazendo qualquer coisa, orando em línguas. É algo extraordinário. São verdades e mandamentos conhecidos por nós. Isso é tão poderoso que os discípulos, de forma intencional, chegaram para Jesus e falaram assim: ensina-nos a orar,
Eles viram que tinha uma contribuição tão poderosa, eles viram que Jesus levava isso tão a sério, eles viram que era uma das prioridades de Jesus, que eles chegaram e falaram: ensina-nos a orar. A segunda coisa, a segunda ação que muito contribui no reino de Deus, e você também não precisa de um curso universitário, você nem precisa que seu pastor diga: tá bom, você está autorizado, porque você já está autorizado pela palavra de Deus. Conduza o maior número de pessoas a Cristo. Vamos repetir? Conduza o maior número de pessoas a Cristo. Cara, eu não sei, mas eu acredito que todos nós, hoje eu estava conversando com um irmão, eu fiquei muito inspirado. O pastor Valdemar me disse assim: eu faço um alvo todo ano, eu peço para Deus, eu quero ganhar X pessoas este ano, e ele persegue esse alvo até alcançar. Eu falei: cara, que coisa extraordinária, que plano, que projeto de vida espetacular. Porque, meu irmão, nós podemos, como eu disse, fazer qualquer coisa. Eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. É importante, é importante. Quem dançou aqui é importante, é importante. Tocar, segurar a placa, varrer a igreja, contar o dinheiro da igreja, tudo é muito importante, sim. Mas nós estamos falando de coisas que mais impactam o reino de Deus. E conduzir o maior número de pessoas a Cristo, com certeza é a segunda maior contribuição que nós podemos dar para o reino e cooperar para que Deus seja glorificado. Eu não estou falando de entregar um folheto, eu fiz muito isso na vida, carimbar folheto e entregar. Eu fiz muito isso: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tudo isso é bom. Eu já fiz muita loucura. Eu lembro quando nós estávamos, na época, fazendo Jocum, nós íamos para Brasília, eu entrava no ônibus e falava: ei pessoal, atenção, igual aquele vendedor de bala, eu quero hoje falar de algo extraordinário, de um Deus que te ama, de um homem que morreu na cruz. E eu falava, eu subia na caixa, fizemos muita loucura, o Nego Valdo está aqui, né? Fizemos muita loucura aqui, pregando em presídios, pregando, tudo isso é muito bom, mas nós estamos falando não somente de pregar o Evangelho, mas de conduzir pessoas a Cristo. É tão legal quando a gente pode falar: rapaz, eu fui usado por Deus para conduzir uma pessoa a Cristo. E olha que presente. Deixa eu te falar uma coisa, isso precisa ser algo intencional na nossa vida. A pastora Andréia hoje compartilhou aquela experiência do cara do Uber, e depois o cara do avião com o Abe. De novo eu falei: cara, é isso aí, porque na verdade, o que vai no fritar dos ovos ser importante para tudo que a gente faz, para toda a grana que a gente investe, para todo prédio que a gente constrói, para todo o dinheiro que a gente investe? Almas. Não estamos aqui para comprar terreno, não estamos aqui para construir prédio, nós estamos aqui para ganhar vidas. É isso que vai valer a pena. E eu gosto quando o pastor me diz assim: eu quero tanto, a minha paixão é ganhar vidas, que eu decidi ir para a cidade que mais tem. E olha, meu irmão, quando você desce do metrô, que você vê, como diz aquele pessoal, aquela multidão de gente indo e vindo, a gente olha assim e fala: meu Deus, que desafio. Mas olha, nós podemos dizer que nós já estamos com quase 3 mil lá. Quase 3 mil. Isso é poderoso. Quando você está contribuindo para diretamente ver esse resultado. Agora, se nós queremos conduzir mais pessoas a Jesus, precisaremos primeiro ser intencional.
tem que falar assim: isso vai ser um estilo de vida. Eu vou tomar uma decisão de ser um crente carro velho. Crente carro velho é aquele crente que aonde para, prega. Nós temos que ser assim. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ser um crente carro velho. Outra coisa, nós temos que aproveitar oportunidades. Temos que aproveitar, porque às vezes a oportunidade está lá. E a gente, lá em São Paulo, a gente acaba evangelizando, porque mesmo que a gente tem carro, em São Paulo, por causa do trânsito, por causa do estacionamento que é caro, tem estacionamento lá que a hora é R$35. Inclusive eu queria pedir aumento salarial, pastor Paulo, entendeu? Para dar uma ajudada nessa. Mas é verdade, cara. Eu não imaginava que ia gastar tanto dinheiro com pedágio e com estacionamento em São Paulo. E às vezes a gente prefere de Uber, porque além que você não precisa ficar no trânsito estressado, você pode ir trabalhando, você paga aquela corrida que quase é o mesmo preço do estacionamento. Agora, então lá a gente tem um ministério de evangelizar Uber. Eu fico imaginando esses caras, pois ser o terceiro crente que senta aqui do meu lado. Mas nós temos que ser intencionais, entender que isso deve ser um estilo de vida. Nós precisamos também nos preparar para dar respostas àqueles que questionam a nossa fé. Uma coisa que eu tenho, para a glória de Jesus, uma certa alegria e um orgulho santo, se é que existe, que enquanto eu estava fazendo faculdade aqui em Santarém, eu evangelizei e ganhei várias pessoas para Jesus, inclusive a menina que eu estou casado hoje. Eu não fui esperto não, meu irmão. Eu fui mais que esperto. Eu não queria só um diploma no final do curso, bacharel em administração. Não, eu queria algo mais. Então trabalhei, ganhei ela para Jesus. Chegou um tempo que eu falei: e agora, Jesus? A menina está salva, nós dois trabalhamos nesse negócio, vamos fazer uma sociedade. Fica com o espírito, me dá o corpo e a alma. Deixa eu dizer agora. Agora, você sabe, a primeira vez que eu convidei ela para vir na igreja, ela disse assim: ó, se você quiser ser meu amigo, continuar sendo meu amigo, nunca mais me convida para ir na tua igreja, que eu tenho a minha, e eu nunca vou ser crente. E eu continuei apenas aplicando fé. Outra coisa, quer ser um evangelista, seja criativo. Existem muitas maneiras de fazer abordagem. Outra coisa, trabalhe o seu testemunho. Uma das coisas que eu mais faço é contar a minha história de vida, onde eu estava, como eu era e o que Deus fez na minha vida. Tem gente que fala: ai pastor, mas eu não sei evangelizar, eu não sei como é que eu começo. E se o cara fizer perguntas difíceis do tipo: ai, aqueles 4 cavalos lá de Apocalipse? Fala: meu irmão, olha, não entra nesse mérito de cavalo, fala de Jesus, né? Faz que nem um cego. O cego terminou de ficar curado, agora ele está vendo. E levaram ele, levaram os pais. E ele mesmo, ele era cego. E como foi? Explica aí. Ele falava: olha, eu não sei explicar, não fiz curso de teologia, nem vi esse cara, eu era cego. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. Aí ele fala: mas como é que é? Eu já disse. Conta de novo. Eu já falei para vocês. Tudo que eu sei dizer é que eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, quem aqui, você não lembra mais quem era você? Você não lembra mais como estava bagunçada a tua vida? Você não lembra mais quão enrolado, encrencado você estava? Conta para os outros como era e como está agora. Isso é poderoso. Você não precisa saber muito sobre Apocalipse, não. E a terceira coisa, que eu creio que é uma das coisas que mais impacta, mais traz resultados poderosos para o reino de Deus, algo que é realmente significativo, algo que podemos fazer para contribuir com o reino de Deus, é
a terceira coisa: ande mais cheio do Espírito Santo. Ande mais cheio do Espírito Santo. De novo, você não precisa fazer um curso, um treinamento, você não precisa de autorização do pastor, você não precisa ser ordenado para andar mais cheio do Espírito Santo. E pensa em algo que traz uma tremenda contribuição para o reino de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, eu sinto que mais Deus pode me usar. Mas Deus me usa. É incrível isso. A condição em que o crente mais pode ser útil para Deus é quando ele está cheio do Espírito Santo. Então é muito simples. Você fala: pastor, e o que eu faço? A Bíblia está cheia de dicas, de orientações, como você pode ficar cheio do Espírito Santo. Não embriagai-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá uma lista de coisas que todos nós podemos fazer para ficarmos mais cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo estamos, mais podemos contribuir com o reino de Deus. Quanto mais cheio, quanto mais cheio, mais Deus vai nos usar. Isso é fácil, é simples. Jesus pediu para os seus discípulos o seguinte: vão e preguem, mas antes aguardem até que vocês sejam cheios. Isso é algo que você não precisa esperar um encontro, não precisa esperar a vigília, não precisa esperar o acampamento, não precisa esperar uma conferência, porque tem gente que fala assim: não, pastor, eu já fiquei cheio do Espírito Santo. É mesmo? É quando? Em 1900 e a mamãe ainda era jovem. Isso daqui é uma experiência para a gente estar experimentando todos os dias. Novidade de vida. Então acorda e fala: Espírito Santo, me enche hoje. Eu quero estar cheio do Senhor. Porque eu penso assim, que toda vez que Deus quer usar, Deus quer se manifestar, Deus quer fazer algo acontecer, Ele sai procurando assim: quem está cheio? Quem está cheio? Quem está cheio? Quem está cheio? Vou usar isso aqui, porque esse aqui está cheio. Amém, queridos? Quantos ainda querem continuar contribuindo com o reino de Deus aqui? O que a gente precisa fazer? Ore mais. Segundo, conduza o maior número de pessoas a Cristo. Terceiro, ande mais cheio do Espírito Santo, porque Ele disse: não é por força e nem por violência, não é pelo seu dom e nem pela sua experiência, não é pelo tanto que você estudou e nem pelo tanto que você sabe, mas é pelo poder do Espírito Santo. O crente que está em condições de ser mais usado por Deus é o crente que está cheio do Espírito Santo. E para terminar, para todo mundo ficar feliz, a quarta coisa, que eu acho que é uma das quartas ações que mais contribuem para o reino de Deus crescer e avançar, é: reproduza mais liderança. Reproduza, multiplique-se, faça com que mais de você mesmo, porque eu não vou entrar nesse mérito de discípulo de Jesus, porque Paulo disse: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você é um bom seguidor de Jesus, você é uma boa matriz. Amém? Você é uma boa matriz, se você é um bom seguidor de Jesus. Então Jesus falou que é muito grande a tarefa, a seara é grande, nós temos muito para fazer, nós temos muito para realizar, mas porque é tão grande, isso faz então o que? Mão de obra ficar pequena. Quando a construção é grande, nós vamos precisar de mais pedreiros. E aqui está uma grande contribuição que nós podemos fazer: cooperar para que mais trabalhadores se envolvam nesse projeto. Nós temos chamado isso de discipulado, mas eu queria falar hoje de um aspecto.
ser bem pontual. Na verdade, eu creio que Deus quer que todos nós estejamos tão envolvidos nesse projeto de levantar, preparar mão de obra. E nós precisamos então lembrar que a gente precisa multiplicar. A mim mesmo, eu tenho que entender que uma das coisas que eu deveria estar usando a minha vida era para me reproduzir em outras pessoas. Não basta só ser um bom líder. O bom líder é aquele que, além de ser um bom líder, é aquele cara que também produz e reproduz o maior número de líderes possível. Esse é o grande segredo do discipulado. Os cristãos não foram chamados só para ler a Bíblia e frequentar a igreja. Nós temos que ser intencionais em levar esses leitores de Bíblia e frequentadores de igreja em se transformarem em mão de obra. É por isso que hoje o pastor me colocou, as 5 cadeiras. O cara é convidado, entrega a vida para Jesus, aí ele já então se torna membro, e a próxima coisa que a gente quer é que ele se transforme em mão de obra voluntária. E aí a gente tem trabalhado para todo mundo entender que existe muita coisa para fazer, e nós somos chamados para transformar esses camaradas em trabalhadores. O tamanho desse contingente de trabalhadores depende do agir em transformar, o nosso agir, o nosso compromisso, a nossa aliança de transformar esses frequentadores de igreja e esses leitores de Bíblia em mão de obra treinada, qualificada, ativa, porque quanto mais nós tivermos, mais o reino de Deus agradece. Então o que eu tenho que fazer? Nós precisamos urgentemente sermos multiplicadores. Então, pastor, como que eu faço? Você só precisa pensar assim: bom, o discipulado tem 2 propósitos: levar o cara à maturidade de Cristo, a estatura do varão perfeito, e também transformar esse cara num trabalhador, transformar esse cara numa mão de obra. Sim, com certeza. Não importa o que você faz, faça outro de você, pelo menos um outro de você. Nós estamos procurando trabalhar com essa ideia em São Paulo, que é mais ou menos assim: ninguém deve estar fazendo nada na igreja sozinho. Você tem que ter uma sombra, você tem que ter alguém do seu lado, você tem que ter alguém sendo treinado. Não importa o que você faz, vamos continuar multiplicando. Faça outros heróis como você, equipe outras pessoas, se reproduza. Isso é muito importante. Se a gente pecar nisso, se a gente falhar nisso, só fica retardando a volta de Jesus. Porque imagina se cada pessoa que se diz crente no Brasil, só cada pessoa que se diz crente no Brasil, se transformasse numa mão de obra ativa, ele estivesse fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que só o Brasil daria conta de levar o evangelho até os confins da terra, e Jesus voltaria. Agora, você é o quê? Você é um fundador de igreja? Então forme outros fundadores de igreja. Eu danço, então forme outro dançarino. Eu toco, então forme outro músico. Eu trabalho com pasquides, então forme outro pasquidiense. Se multiplique. Eu sou evangelista, então ensine outros. Eu sou pregador, ensine outros a pregar. Eu sou, sei lá, tem tanta coisa na igreja. O importante é que no final do ano você faça: eu preparei esse outro camarada. É sua responsabilidade. É líder de célula, forme outro líder de célula. É um discipulador, forme outro discipulador.
Ajude outros crentes a serem crentes atuantes para a glória de Jesus. Empenhe-se nisso. Empenhe-se nisso. Veja isso com prioridade. É muito triste quando um crente vai embora para outra cidade e fica um buraco na função que ele estava. É muito triste quando um crente morre e fica um buraco na função que ele estava. É muito triste quando um cara, por alguma razão, deixa de atuar e aí fica todo mundo desesperado. E agora? E agora? Não! Jesus foi e não deixou buraco. Ele deixou 12 que continuaram fazendo as mesmas coisas, pregando o Evangelho e anunciando e curando e ressuscitando. Nós precisamos urgentemente entender que isso deve fazer parte da nossa agenda. Gaste-se nisso, dedique-se nisso, treine vidas, ensine o que você aprendeu. Uma coisa que Deus tem falado comigo é: ensine o que você tem aprendido. Passe. Teve uma época que as pessoas estavam toda hora me pedindo: me dá suas anotações, me dá seu sermão. Eu pensava: cara, vai orar e vai preparar o teu. Eu ralo para fazer o meu. Aí Deus falou assim: para com isso, passe tudo que eu estou te dando. Passe, treine, entregue, porque o que Deus está querendo é mais mão de obra. E ensine o que você está ensinando para esses caras, para eles ensinarem outros caras, e assim o reino de Deus vai crescendo e avançando. Amém, queridos? Se você realmente quer ser usado por Deus, se você realmente ama o reino de Deus, então você está agora diante de 4 ações poderosas. Você não precisa de treinamento, você não precisa de autorização, você não precisa de consagração, você nem precisa de título, e são poderosos no que diz respeito a impactar o reino de Deus. Pastor, eu não sabia o que fazer no reino de Deus, eu não sabia o que fazer com a minha vida. Te dei 4 coisas agora que você pode fazer e fazer uma diferença extraordinária com essas 4 poderosas atividades que Deus quer que você se envolva: oração, evangelização, treinamento de vidas. E olha, vou te dizer uma coisa, é muito importante. Eu quero te convidar, vamos ficar em pé nesse momento. Eu não sei como você recebeu, mas eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração. Antes de eu passar a palavra, eu queria que você fizesse uma oração que eu não vou colocar na sua boca, mas uma oração que vem do teu coração. Você pode orar mais, você pode ganhar mais pessoas para Jesus, você pode andar mais cheio do Espírito Santo, e você pode se multiplicar, treinando, ensinando o que você já sabe, passando para outros. Fala para Deus: Senhor, eu amo o reino, e eu quero daqui para frente adotar isso, colocar na minha rotina de vida, colocar na minha agenda pessoal. Eu quero viver isso como modelo, como padrão. Fala para Deus, dá sua resposta para Ele diante de tudo que você ouviu hoje à noite. Diga para Ele o que você pretende fazer. Se envolva nessas 4 coisas. Fala: eu quero viver uma vida mais cheia do Espírito, em nome de Jesus. Imagina esta multidão que me ouve aqui, fazendo essas 4 coisas todos os dias, fazendo isso como estilo de vida. Imagina como que Santarém seria cada vez mais impactada. Imagina essa multidão saindo dessas portas hoje, dizendo: eu vou orar mais, eu vou aproveitar toda a oportunidade para evangelizar, eu vou me encher do Espírito Santo todos os dias, e eu vou ensinar o que eu sei para alguém, eu vou chamar alguém e vou passar o que Deus tem me ensinado. Eu não preciso ser um discipulador oficial para chamar um homem
e começa a treinar ele, ensinar aquilo que Deus tem te dado. Levante as suas mãos. Pai, muito obrigado por essa festa. Obrigado por essa multidão que me ouve nesta noite. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nesta cidade. O Senhor tem feito na minha vida, na vida de cada pessoa que me ouve. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a compreender o valor e a importância e o impacto que essas 4 ações vão trazer para o reino de Deus. Eu profetizo na vida dos meus irmãos, eu profetizo na vida de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, de cada jovem, de cada casal, que você vai viver isso como um estilo de vida. E este ano e ano que vem, você vai se tornar instrumento e agente para fazer o reino de Deus avançar numa velocidade tal, para a glória do nome de Jesus. Quem recebe, dá um aplauso para Ele.